Nação corintiana, tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre departamento médico do Corinthians e também retorno de Rodrigo Gal. Será que o jogador está próximo a retornar no timão? Vamos falar também muito aqui sobre Gabigol, o nome do jogador novamente é ventilado no timão. Vamos falar também sobre escalações para Corinthians e Mirassol e Memphis mais uma vez, fora da partida. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui falando sobre o Memphis, tá? Porque o Memphis, ele foi diagnosticado com um edema na coxa. O que é um edema na coxa, corintianeiro? Explica para nós, por favor. É uma luxação, é uma pancada, não é uma contusão detectada, não é uma lesão detectada. Um edema é apenas um inchaço, onde você tem no máximo aí 3, 4 dias de recuperação. O jogador já está recuperado. Só que, abre parênteses, se o jogador começar a falar assim, olha, eu tô com dor na panturrilha, eu tô com dor na coxa, eu estou com dor. Dor, nenhum aparelho consegue detectar se o jogador tá com dor ou não. Então, se ele não quiser jogar, se ele quiser fazer corpo mole, ele vai falar que tá com dor até quando ele se sentir vontade de jogar e falar que tá sem dor, que pode ir para jogo. Em outras palavras, ele vai falar que tá com dor até o Corinthians acertar o que deve pro Memphis Depay. Será que ninguém percebeu ainda que o Memphis Depay não está jogando no Corinthians porque o Corinthians deve premiações para ele? Primeira do Paulistão, que parcelou lá em 4 vezes, eu acho que essa já está quitada. E agora a última, uma premiação de 11 milhões de reais. Estamos falando de 11 milhões de reais, é exatamente isso. 11 milhões de reais, sendo que o Corinthians ganhou apenas um Campeonato Paulista desde a chegada do Memphis. Não conquistou mais títulos. Que premiações gigantescas são essas? É isso que eu gostaria de compreender, tá, fiel? Mas na minha humilde opinião, e é lógico que eu quero saber a opinião de vocês, já trouxe o primeiro vídeo aqui no canal, e a gente vai comentar muito sobre isso. A minha humilde opinião é que o Memphis Depay está fazendo corpo mole. Enquanto o Corinthians não pagar o Memphis, ele não vai se recuperar. Vocês querem apostarem comigo que ele vai ficar... Ele só vai jogar contra o Cruzeiro. Se ele não jogar contra o Cruzeiro, o bicho pega pro lado dele. E na seleção da Holanda? E olha lá, hein? E olha lá, porque um jogador que está machucado, igual o Memphis está alegando que está com dores e está machucado, automaticamente ele não é convocado para a seleção igual ele foi convocado para a seleção da Holanda. Não, o cara está machucado e não vai fazer parte. Por que vocês acham que ele foi convocado? Porque ele só quer jogar o jogo que ele quer. Porque ele está com birra do Corinthians. Porque o Corinthians deve ele. Fiel, dificilmente o Memphis Depay fica no Corinthians até o final do seu contrato, tá? Uma porque o jogador não quer e uma porque o próprio Corinthians já tá achando muito caro aqui o jogador continuar no Corinthians. Fora que se ele voltar a jogar e começar a cumprir os jogos, ele vai ter mais premiações ainda para receber. Essas premiações são, vamos dizer assim, pateticamente altas, né? Porque eu nunca vi você pagar 11 milhões de premiações por classificação na Copa do Brasil pro cara, ou por sei lá quantas assistências, ou quantos gols. O que o Memphis está fazendo de bom pro Corinthians nesse ano para receber uma premiação de 11 milhões de reais? Então quem fez esse contrato na época tem que sair do Corinthians imediatamente. É lógico que foi o Augusto, né? Mas quem estava envolvido... Cara, alguém tinha que ter chegado ali e falado, Augusto, não, breca esse contrato, você tá louco? Que premiações são essas? A gente tá falando de clube do Brasil, não estamos falando da Europa, de um Bayern de Munique, de um Real, de um PSG. Estamos falando de clubes brasileiros, tá? Clubes brasileiros. Você pagar 11 milhões para um jogador, sendo que o Corinthians ganhou um Paulistão nos últimos 6 anos. E desde a chegada do Memphis foi um Paulistinha. Para você pagar aí você pagar 11 milhões de reais em uma única premiação, para mim é uma loucura, tá, Fel? Uma loucura financeira mesmo. Mas... independente de premiação ou não, o cara não tá jogando no Corinthians. E se não joga, não pode ser convocado, tá, Fiel? Porque, mais uma vez, diante do Mirassol, o jogador está fora. Fiel, que inclusive eu já vou até passar a escalação do Corinthians aqui pra vocês, tá? O Corinthians que vem um pouquinho diferente. O Corinthians vem no gol com o Hugo Souza, aí a gente vem de 3 zagueiros, tá, Fiel? O Corinthians vai jogar com 3 zagueiros. Vai jogar com João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Angileri. No nosso meio campo, a gente vem de Ranieri, José Martinez, e aí também a gente vem com o Breno Bidon, e se eu não me engano é o Maicon. É o Maicon, Fel. Vou confirmar e confirmo nos comentários para vocês. E no ataque, Yuri Alberto e Guinegão. O Corinthians já fez alguns jogos interessantes com 3 zagueiros, tá? Até porque jogar com 2 zagueiros, João Pedro Choca ainda, na minha opinião, não está totalmente preparado para assumir a bronca ali na zaga sozinho. Então acho que é por isso que o Dorival está optando por 3 zagueiros, fora que o André Ramalho também não está jogando nesses últimos jogos, tá? O Guinegão, nem precisamos comentar o quanto o jogador é bom, o quanto o jogador está sendo importante. Tem uma média de 0,38 gols por jogo, tá?
É um jogador que está fazendo bastante gols, se eu não me engano são 5, 6 gols nas últimas 13 partidas. É um número interessante para um moleque que está vindo da base, para um moleque que está vindo das categorias de base, já entrando no profissional com a grande responsabilidade, com um clube que não vive a melhor situação futebolística que tem. Então, pro Guinegão, tá ótimo. É um início de temporada brilhante. Tomara que continue assim, para nos ajudar futebolisticamente e futuramente. A gente sabe que quando o jogador se destaca, os times da Europa vêm aí babando atrás, né? Então, que nos ajude futebolisticamente agora e financeiramente aí numa possível saída futura do Guinegão no Corinthians. Comentem, porque eu quero saber sua opinião. E vocês perceberam que nessa escalação não tem Memphis Depay, por tudo que eu já falei aqui para vocês referente a isso, tá, fiel? Infelizmente. Vamos falar sobre o Rodrigo Garro? Corintianeiro, eu vi no canal do fulano, no canal do ciclano, no canal do Zezinho, que o Rodrigo Garro volta tal dia. As minhas informações são diferentes, tá? Respeito a informação de todos, mas eu trabalho com minhas próprias informações. O Rodrigo Garro no Corinthians hoje não tem um tempo determinado para voltar. Não tem um tempo concreto, batido o martelo. O que existe hoje são previsões. Daqui 3 semanas de lesões, daqui 1 semana ele volta, vai jogar no jogo contra o Cruzeiro. Existem previsões, não existe um detalhe certo para quando o Rodrigo Garro, porque não é só questões de voltar. Eu já vou trazer mais detalhes importantes sobre isso. A questão importante é o jogador chegar, tá, fiel? O jogador voltar e também ter ritmo de jogo para jogar, porque o jogador, ele fica um tempo parado, ele já perde ritmo de jogo. E ritmo de jogo se engana muito quem acha que pega em treinamento. Você só pega ritmo de jogo jogando. E agora informações diretas do departamento médico do Corinthians. Aí vocês acreditam na informação que vocês acharem melhor. Mas essa informação veio do departamento médico do Corinthians, não é eu que estou falando. Rodrigo Garro só voltará quando ele estiver com 0 dor, ou seja, sem dores. Se ele estiver reclamando um pouquinho de dor, ele não vai voltar. Diferente do Memphis, ele não mente, tá, fiel? Diferente do Memphis, ele estava tomando infiltração para jogar contra o Palmeiras. Diferente do Memphis, ele estava tomando infiltração no ano passado para jogar, porque esse sim é corintiano, tá? Esse sim é corintiano. E o Garro, por conta de infiltrações e por conta de sempre o Corinthians precisar dele e ele voltar sentindo um pouco de dores, porque o próprio jogador já reclamou que voltava com dores. Olha, eu tô jogando, mas tô sentindo dores. Dessa vez o Corinthians decidiu que o jogador não volta a campo enquanto ele tiver com 0 dor. Quando ele chegar e falar, eu não tô sentindo nada, aí o Rodrigo Garro volta a campo. Primeiramente porque ele vai ter aí o seu futebol 100% com ele, né? Porque você jogar com dor, você não entrega tudo aquilo que é necessário para o clube de futebol. E segundo, porque você entregar um jogador sem dores, 0, completo, o jogador até contundir novamente demora mais um tempo do que você voltar um jogador meia-vida e o jogador vai jogar aí 2, 3 jogos e pode machucar novamente, comprometendo a temporada inteira. Isso é informação, fiel, eu não estou opinando aqui eu não venho brincar, eu não venho para fazer piadinha aqui, eu estou opinando para vocês. Departamento médico do Corinthians fala que o Rodrigo Garro só voltará quando estiver sentindo 0 dor. Em outras palavras, sem prazo determinado, tá? Pelo menos se eles cumpriram o que estão falando, o jogador, quando falar tô zerado de dor, aí ele terá o tempo hábil aí para voltar, certo? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que o departamento médico do Corinthians está certo ou se vocês acham que está errado. Quero muito saber a sua opinião. E pra gente encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Gabigol, né, fiel? Eu acho engraçado, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, tá? Nem vou comentar nada, vou focar no meu trabalho. Muitas pessoas aqui já me deram conselho. Corintianeiro, foca no seu trabalho, esquece o próximo. Mas vocês vêm me perguntar, são muitas perguntas. E se eu deixar de responder, vocês vão ficar no vácuo. E nesse canal, eu não faço isso. Nesse canal eu não respondo só superchat. Nesse canal que eu não só respondo membros. Aliás, nem canal de membro eu tenho. O YouTube já cansou de me oferecer para fazer. Seu canal tá habilitado, faço grupo de membros. Eu não faço, porque eu não acho. Cara, se um cara membro comentar e um que não é membro comentar, eu dou a mesma atenção para os dois, é meu jeito de ser, eu sou assim, o mesmo vale para superchat, tá? Quando a gente iniciar a fazer lives nesse canal. O cara que manda o superchat, eu não consigo, é lógico que eu vou seguir as diretrizes do YouTube e pôr a pergunta do superchat em primeiro lugar, mas eu não consigo de deixar responder uma pessoa que não fez superchat ou uma pessoa que não é membro. Não é assim o meu modo de vida, tá? Eu respondo todos, o meu jeito de trabalhar é assim. Então por isso que eu não fiz esses programas de parcerias do YouTube. Então quando vocês vêm me perguntar de Gabigol, eu vou atrás da informação para atualizar vocês. E aí eu tenho para trazer para vocês, eu sei o canal que vocês viram falando novamente do Gabigol fiel. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui alto e claro da última informação do Gabigol.
O nome mais forte pro Corinthians chama Gabigol, porque ele tá insatisfeito no Cruzeiro com o banco de reservas. E é um jogador que ganha hoje 2.800.000 reais por mês. É o segundo maior salário do Brasil, só perde pro próprio Memphis Depay, tá? Ele bate até no Hulk, salário mais alto do Brasil. É o segundo mais alto do Brasil. Vocês acham que o Corinthians aguenta pagar o primeiro maior salário do Brasil e o segundo maior salário do Brasil? Eu acho que não. Até porque é um jogador que, se ficar na reserva do Corinthians também, se ele reclamou no Cruzeiro, ele vai querer reclamar aqui também no Corinthians. Esse é outro ponto. Terceiro ponto. Toda vez que o Corinthians quis contratar o Gabigol, ele mijou para trás. Ele usava o Corinthians aí para, vamos dizer assim, apunhalar o Flamengo, usava a camisa do Corinthians, dava declarações usando o nome do Corinthians, o Corinthians ia lá tentar contratar, ele dizia não. Esse é outro ponto, tá? Outra situação de extrema importância. O Corinthians tá num transfer ban gigante com o Félix Torres, vai entrar mais um do Matias Torres, mais um do Galo. Vocês acham mesmo que o Corinthians, nesse momento, está preocupando se vai contratar Gabigol ou não? Gabigol hoje pode ser o nome mais forte no Corinthians, mas é a última opção. O Corinthians hoje não pensa em contratações, Fel. Nem do Zezinho, nem do fulano, nem do ciclano, nem do Beltrano. O Corinthians hoje só pensa em eliminar suas dívidas para sair desse transfer ban, para a gente ter uma esperança de contratar no que vem. Então essa história de Gabigol no Corinthians, quando vocês veem atualizações falando de Gabigol, propostas, essas coisas, esquecem. Eu não quero falar que é mentira, porque seria muito falta de educação da minha parte. Mas são situações que não bate, a conta não fecha. O Corinthians está no transfer ban, o Corinthians vive um momento totalmente complicado e difícil com o transfer ban. O Corinthians vive um momento totalmente, vamos dizer assim, estarrecedor com dívidas. Então jamais, repito, jamais o Corinthians nesse presente momento vai pensar em algo assim como pagar ou como contratar Gabigol agora, até porque o mercado da bola nem está aberto, tá? Para começo de conversa. É isso que eu queria atualizar vocês, deixar tudo bem explicadinho, porque esse canal fala a verdade, somente a verdade. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo. Até amanhã e vai Corinthians!